Olá, meu nome é Bruno. Meu nome é Ângelo. E meu nome é Conrado. Nós somos alunos da Fundação Liberato do curso técnico de eletrônica e estamos desenvolvendo um projeto chamado SIP, Sistema Inteligente de Identificação de Pragas, na área da ciência da computação. O nosso projeto consiste em um estudo de um método novo e autônomo para realizar a identificação de pragas em plantações de alface. Para isso, desenvolvemos uma inteligência artificial capaz de fazer essa identificação. Além disso, confeccionamos um protótipo para simular a aplicação autônoma em uma plantação. A indústria agrícola é um dos fatores de maior importância para a economia mundial e para garantir sua eficácia, que os fertilizantes agrotóxicos são constantemente fabricados e comercializados. Porém, produtos como esse são extremamente tóxicos, caros e causam diversos danos à saúde e ao meio ambiente. Segundo a OMS, são registrados cerca de 20 mil casos de morte por ano devido ao consumo de agrotóxicos. Dentre as principais doenças causadas pelo inseticida estão câncer, doenças nos rins, dano ao fígado, entre outras. Atualmente, os agrotóxicos são lançados de forma uniforme e abundante por toda a plantação, gerando assim um uso excessivo do veneno. Porém, se houvesse a identificação e a delimitação das áreas das alfaces doentes, além de não desperdiçar o produto, haveria um controle mais eficaz de onde realmente está o problema. E assim, reduziria o consumo do inseticida. Baseando-se nessas informações, desenvolvemos esse projeto. E com isso, chegamos ao seguinte problema: como reduzir o uso de agrotóxicos em plantações de alfaces, identificando a condição dessas plantas de uma forma eficaz e autônoma? Traçamos então alguns objetivos para o nosso projeto. O objetivo geral é criar um sistema capaz de identificar, em plantações de alfaces, se elas estão doentes ou saudáveis, reduzindo assim o uso de agrotóxicos nas lavouras. E os nossos objetivos específicos são desenvolver e treinar uma rede convolucional através do nosso próprio conjunto de dados, além de fazer processamento de imagem eficaz e autônoma, e com isso, provar a funcionalidade e efetividade da nossa inteligência artificial implementada ao protótipo. A primeira coisa que fizemos na nossa metodologia foi estudar sobre inteligência artificial e aprender sobre alguns modelos básicos que usassem processamento de imagem. Após isso, começamos a pensar em como faríamos para criar a nossa rede convolucional. Então, a primeira coisa que fizemos foi organizar nosso conjunto de dados, que são as fotos que serão utilizadas no treinamento dessa rede convolucional. Organizamos essas fotos em duas classes, doentes e saudáveis. Assim, o nosso modelo aprenderá a diferenciar uma alface saudável de uma alface doente. Para conseguir essas fotos, plantamos algumas alfaces em nossas casas, fomos até 2 plantações e retiramos outras imagens de alguns artigos científicos. Com o nosso conjunto de dados já organizado, começamos a treinar a nossa rede convolucional. Mas afinal, o que é uma rede convolucional? Redes convolucionais são algoritmos de redes neurais que possuem um funcionamento semelhante ao cérebro humano. Ela é composta por diversas camadas, cujas funções são detectar padrões, filtrar linhas, curvas e bordas, além de, em cada camada crescida, transformar essa filtragem em uma imagem mais complexa. A rede recebe de entrada uma imagem, na qual é dividida em determinados pixels. Cada pixel contém um valor numérico convertido em função de sua cor na sua área. Usualmente é uma matriz tridimensional, com altura e largura de acordo com as dimensões da imagem. Já a profundidade é determinada pela quantidade de canais de cores. Geralmente as imagens utilizam 3 canais, RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Após isso, ocorre a convolução, que tem o papel de fazer uma filtragem para extração de informações de interesse na imagem. O uso de filtros é feito através de matrizes denominadas máscaras ou kernels, em que é escolhida uma unidade de área a elas, por exemplo, 3x3. Durante a aplicação da convolução em uma imagem, o kernel vai se deslocando ao longo da figura seguinte, que vai multiplicando e somando os valores sobrepostos, segundo um número determinado de passos. Com isso, é possível se obter características diferentes nas imagens, como suavização, deslocamento, contraste, bordas, texturas, remoção de ruídos, dentre outros. A próxima etapa é o pooling, que serve para simplificar a informação da camada anterior. Assim como na convolução, é escolhida uma unidade de área, por exemplo 2x2, para transitar por toda a saída da camada anterior. A unidade é responsável por resumir a informação daquela área em um único valor.
Existem diversos métodos para essa camada, porém o método mais utilizado é o max pooling, no qual apenas o maior número da unidade é passado para a saída. Ao final da rede é colocada uma camada totalmente densa, em que o número de neurônios na saída são equivalente à quantidade de classes do modelo. Esta última camada tem função de atribuir a importância, ou seja, os pesos e vieses que podem ser apreendidos, e distinguir as classes do modelo. A rede convolucional foi desenvolvida em Python, utilizando a biblioteca do Keras e o Jupyter Notebook como IDE. Para controlar todo o nosso protótipo, escolhemos a Raspberry Pi 3. A nossa rede recebe na entrada uma imagem de 256 por 256 pixels. Após isso, a rede convolucional entra em ação. O filtro que faz a convolução da imagem é de 2 por 2 pixels, ou seja, transforma 4 pixels em 1, assim formando os Feature Maps, que também chamaremos de mapas de características. Então temos duas camadas iguais, cada camada com 32 Feature Maps. A próxima etapa da rede convolucional será um pooling. Pooling nada mais é que a redução da camada anterior em uma nova matriz de dados com as principais informações. Essa nova matriz serve para a confecção dos próximos mapas de características. A partir disso, o processo se repete até a preparação dos dados para a saída. Porém, depois de cada pooling, o número de Feature Maps é dobrado até chegar em 128. Então, os dados da última camada são alinhados para se conectar com uma camada totalmente densa que se liga aos dois neurônios de saída. O nosso protótipo consiste em um sistema autônomo que percorre por nossa própria plantação, fazendo a captura e processamento de imagens através de uma Raspberry Pi 3 e sua câmera, e também lançando água com uma motobomba para simular o jato do inseticida. Para estruturarmos o protótipo, projetamos uma caixa de madeira vazada que será a base da plantação. Também projetamos peças feitas de acrílico e peças feitas por impressora 3D. E com essas peças, fizemos a estrutura do sistema responsável pela movimentação do suporte, onde fica a hasp, a câmera, a placa e a mangueira da motobomba pela base. Esse sistema é semelhante a de uma impressora com os eixos X e Y na horizontal, e o deslocamento do suporte sobre os eixos é feito através de 2 motores de passo e 2 correias, sendo cada motor e cada correia responsável por cada eixo. Este projeto poderá futuramente ser adaptado para máquinas responsáveis pela pulverização em plantações de grande escala. O vídeo a seguir mostra o resultado final da identificação das alfaces em tempo simultâneo do protótipo percorrendo e lançando água pela plantação. Ele acertou 5 das 6 imagens que lhe foram apresentadas. Para chegar nesse resultado, treinamos alguns modelos com pequenas diferenças entre si. Para os treinamentos dos modelos, usamos o nosso conjunto de dados com 300 fotos. Após os treinamentos, realizamos 2 testes para escolher o modelo que seria implementado no protótipo. O primeiro teste consistia em carregar 25 imagens que não foram usadas nos treinamentos em um código e testar uma por uma em cada um dos modelos. O segundo teste, já usando a Raspberry Pi e seu módulo de câmera, fomos tirando fotos das mesmas 25 imagens que foram usadas no teste anterior, e fomos vendo como cada modelo se saía. O modelo escolhido teve uma média de 80% de acerto nos 2 testes citados. Por fim, estamos satisfeitos com os resultados obtidos até o momento. Mesmo com um conjunto de dados relativamente pequeno, o nosso protótipo é capaz de realizar, de forma autônoma, o processamento de imagem com uma precisão maior que 80%, diferenciando as alfaces em 2 classes, doentes ou saudáveis. Também conseguimos provar a funcionalidade e efetividade da nossa inteligência artificial implementada ao protótipo, mostrando que é possível sim aumentar a escala do nosso projeto e fazer a detecção em plantações maiores. Cabe ressaltar também que o modelo poderá identificar outros problemas, além de doentes e saudáveis, ou até mesmo outros tipos de plantações, como arroz e soja, por exemplo. Portanto, nós conseguimos alcançar os objetivos traçados inicialmente, comprovando a funcionalidade do nosso protótipo e estamos confiantes para dar sequência no projeto. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenha gostado, agradecemos sua atenção.